prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 4. A revelação de Deus. A igreja erguida por Constantino, imperador de Roma, e reformada depois, afastou-se de Deus, porque antes baniu as tribos dos filhos de Israel, a nova aliança, os mandamentos dados a Moisés, o sumo sacerdócio de Cristo e as 12 portas da cidade santa. Aquela fundação tirou a missão do sumo sacerdote Jesus, e felizmente muitos propaga como sendo grande estrutura. Através de outra doutrina, atualmente a Bíblia é anunciada. Esses novos trilhos afastam as pessoas do incomparável plano de salvação. A vida espiritual dos homens cai após enganados e fracassados. A alma sem conhecimento geme distante do sumo sacerdote Jesus. Acontecerão brevemente dias trabalhosos, como relata segunda carta de Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não pasme, dias cruentos sobrevirão, todos estão sendo avisados pelo Evangelho eterno. É chegada a hora do terrível Satanás tomar formas diferentes nas pregações. Em todos os tempos, nunca ele tivera tão presente nas imitações. Com elas, arrastará uma terça parte da terra, como fizera no céu. Atualmente, Satanás une forças com seus demônios. A propósito, trabalha incansavelmente para destruir fiéis. As legiões arrastam multidões, utilizando meios enganosos. As multidões caíram no golpe da falsa prosperidade. Eles creram que Deus os responderia nessa crença. Saiba que nessa meta de pregar, Cristo não está presente, mas Satanás que os encarcera invisivelmente. A Escritura comenta que no passado muitos zombaram da palavra e foram severamente punidos. A maioria dos cristãos tateia como cegos, porém dizendo enxergar. Como a ilusão penetra na alma, dificilmente escaparão do laço. Muitos, por terem suas orações reprovadas, deixaram Jesus. Ouçam o meu conselho, as bênçãos de Deus só chegarão até nós, obedecendo fielmente a Escritura Sagrada. Os homens aprofundam no mundo e se suicidam. A santidade aprovada ficou escrita na palavra. Ninguém triunfa sem Deus, e quem errar sabendo será destruído para sempre. As pessoas acreditam ter salvação por serem usadas. Você pensa que tais palavras imperam? A salvação é dom, ninguém a merece, mesmo expondo o corpo ao fogo. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Os humanos não serão revelados pela própria força. Para esse fim, Jesus se tornou sumo sacerdote. O que pensa salvar pela bondade, precisa fazer diferente. Quando Cristo morreu na cruz, abriu a porta. A criatura que rejeitar esse sacerdócio padecerá eternamente. Muitos não aceitam a salvação revelada. Cristo disse: ninguém avistará o Pai sem receber essa nova aliança, porque o reino celeste é revelação. Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A palavra revelação bíblica espanta até entendidos. Sobretudo, existem pessoas que seus nomes não figuram no céu, ainda que afirmem acreditar abertamente. Muitos acreditam ter salvação por expulsar demônios, orar e profetizar em nome de Cristo. Para essa pessoa, Jesus dirá: apartai de mim, refletor da mentira.
Mateus 7:23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para as pessoas entenderem a palavra, foram erguidas as tribos dos filhos de Israel, porque em 2018 a religião pereceu no cumprimento da profecia. A salvação do Senhor é importante, o testemunho dos fiéis é íntegro, porque anuncia Jesus mencionando o Evangelho eterno e nova aliança. Os revelados de Deus desconsideram as obras da lei. A mudança do homem revelado vem do interior. Aqueles que seguem a lei buscam aparências. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A cortesia de Satanás é a mentira. Essa dádiva afasta os homens do Criador. Infelizmente, pessoas seduzidas pelo mal abominam a verdade, porém pregando e ensinando a Escritura Sagrada. Aos tais, Cristo dirá: pelo fruto conhecereis a árvore. Mateus 7:20. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Não prevalecerão os seguidores da antiga aliança. Apenas recebendo Cristo obterão salvação. Os mandamentos e a nova aliança são importantes. A palavra dada a Moisés se cumpriu em Cristo, interpretando-a sabiamente. A sabedoria divina foi dada à criatura humana, porquanto os fariseus, sem nada receber de Deus, acreditavam ser filhos de Abraão. O Eterno lhes disse: vós pertenceis ao diabo, que é homicida e mentiroso. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eles ouviram tais palavras porque sempre queriam matar o Senhor. As pessoas dizem ser reveladas por serem cristãs. Ao revelado e escolhido, o sumo sacerdote Jesus move céu e terra. Segundo a Bíblia, esses não serão enganados pelo diabo. A pessoa especial nunca deve esquecer que o reino celeste é tomado à força. Quem anuncia o evangelho controlado ainda não foi revelado. Precisa autenticar o sumo sacerdócio de Cristo nessa nova aliança. Tudo se resume em: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Aqueles que desejam morar no céu, os aconselho: humilhem-se perante o sumo sacerdote Jesus e obterão honra do Altíssimo. E por misericórdia seus nomes brilharão na cidade santa. Esse mundo não será dominado por homens. Os seres espirituais sobrevirão por ordem profética. O anticristo, Jesus Cristo de Ismael, após as tribos dos filhos de Israel serem levadas. O intruso será empossado e reunirá especialistas políticos e religiosos para manterem a paz mundial. Na Bíblia Sagrada encontramos respostas precisas. Infelizmente, poucos acreditam nesse livro antigo. Muito do seu conteúdo é proveitoso, havendo sabedoria do Deus verdadeiro que a inspirou. Isto é grandioso. As tribos dos filhos de Israel adoram Jesus pela revelação recebida. Outros as desprezam, ainda sendo abençoados. Saibam que foi por amor que Cristo abraçou a cruz, e só terão redenção aqueles que autenticarem o seu sumo sacerdócio conquistado nela. A maioria abraça a religião e a porta larga.
Além desse caminho facilitar, é também confirmado por pregadores que dizem: se receber Cristo na igreja, chegará a Deus. O homem afastado de Deus abomina a verdade. Julga você mesmo. Vivendo dessa forma achará paz. Aquele que agora deixar o evangelho eterno poderá se levantar no lago fervente. Todos que andarem por caminhos largos perecerão. Quem ama a salvação de aparência acredita em qualquer paz, diferente daqueles que buscam santidade sincera. Esses nunca serão enganados pela força maligna que procura destruí-los. O homem que busca caminho largo obterá decepção. Quem troca Deus pelo mundo encontra amargura. A porta estreita, poucos a encontram. Quem ensina a justiça prospera valorosamente. Seu pensamento é Cristo, por isso valoriza o soberano Criador. As tribos dos filhos de Israel pregam o evangelho eterno. A igreja só pereceu após as profecias se cumprirem. Mesmo que seus filiados procurem se chegar a Deus, não conseguirão. Já os pregadores que anunciam Cristo nas promessas de Abraão, esses alcançarão vitória. Existem religiosos que, descobrindo o caminho, incitam outros a deixarem a mentira. Esses serão agraciados pelo próprio Deus. Dali são considerados fortes por se acharem pecadores. As tribos dos filhos de Israel pregam diferente da religião. Hoje poucos recusam a oferta religiosa, mas aquele que repugnar a tal facilidade será abençoado. Infelizmente, a maioria das pessoas acredita que a igreja consegue salvá-los e por isso confiam nela cegamente. Jesus afirmou na Bíblia: poderão dois andarem juntos, não se entendendo? Se buscarem a verdade da forma errônea, não vencerão. Antes afastarão da perfeita vontade do Senhor. Já aquele que entrar no sacerdócio de Cristo receberá dele generosas bênçãos. Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? As tribos dos filhos de Israel alertam a todos: não se confundam, haverá fome e sede para quem resistir à nova aliança. Portanto, dificilmente vencerá. O homem insolente não prevalece, porque seu vício é mentir. Os filhos do Senhor permanecem firmes por bondade. O reino das trevas que pensa confrontá-los será vencido. A humanidade precisa aproximar de Deus, uma vez que a força infernal quer destruí-la a todo custo. Os demônios incansavelmente procuram almas, e quem viver carnalmente não os abaterá. Conclusão: os humanos tornaram alvo de Satanás, porque são imagens de Deus. A vitória virá para quem se afastar da aparência do mal, pois não vigiando será facilmente engolido. A pessoa que vive errando afasta do verdadeiro Deus. O religioso pensa que guarda a doutrina verídica. Ouça o dito aos fariseus: doutores e príncipes, necessário vos será nascer da água e do Espírito para entrar no reino celeste. João 3:5. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. As profecias se cumprem, semelhante ao ocorrido no tempo de Noé. O sistema religioso impera por ser a Babilônia firmada na palavra. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. A religião está firmada na política, vaidade e ecumenismo. Através do ensino mundano, os religiosos triunfam sobre os santos. Esses implantam na mente popular uma mensagem. Segundo eles, a pregação não teológica
está desacreditada. Os homens sem entendimento aceitam isso facilmente. A besta ou o sistema destruirá quem rejeitar essa ideia. O intento demoníaco é que todos recuem do projeto divino. Isso será feito antes dos escolhidos serem levados para Deus. Os pregadores enganosos impedirão os homens a afastarem do mundo, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres. Aqueles contrários ao plano satânico serão tirados da sociedade, visto que, buscando Jesus da forma espiritual, certamente perderão a cidadania terrena. O autor observou algo perseguindo os santos na terra. Os 144.000 serão destituídos por pregarem o Evangelho eterno. Alguns irmãos que chegarão depois serão entregues por parentes e amigos. Muitos repudiarão o sistema e incentivarão outros a receberem a revelação do sumo sacerdote Jesus. O mundo sabe que os escolhidos não se corrompem. A crença mundial odiará os remidos por esperarem Jesus nas nuvens. Os homens envenenados pelo diabo rejeitarão o bom conhecimento, mesmo podendo redimir. Enquanto as pessoas estreitam seus corações para a verdade, Satanás sente-se conduído porque se aproxima o tempo de sua perdição. Ele não contava com as tribos dos filhos de Israel se erguendo novamente. Agora está convencido que seu fim aproxima. O mundo religioso dificilmente entenderá a revelação eterna. Aquele que entrar pela porta fácil não avistará Deus. A consciência do homem que defende a porta larga se perturba. Esse é abatido pela noite, porque sabes que viverás eternamente sem Deus. Na perdição, lembrarás que foi abençoado e nunca soubera. Muitos se declaram impuros e até afastam da sociedade, não sabendo que o sangue de Jesus purifica do pecado. Aqueles que buscam perdão no nosso sumo sacerdote acharão, exceto quem blasfema do Espírito Santo. Esse nunca achará misericórdia do Altíssimo. Nos últimos dias, muitos quererão aniquilar o sangue de Jesus e o sacrifício da cruz. Religiosos implantarão na mente humana a possibilidade de redimir somente estudando Bíblia. Devido ao pecado haver se multiplicado, a tal meta será bem aceita. Aqueles que aceitam Cristo rejeitam adulações. O que recusa a mentira glorifica o autor e consumador da fé. As pessoas servem Jesus porque sabem que nenhum Deus consegue imitá-lo por ser infinitamente poderoso. Todos precisam falar não quando necessário. Quem evita essa ação facilmente tropeçará. Para cada caso existe uma alternativa, sim ou não. A pessoa que afastar das trevas terá espírito fortalecido, um aviso relevante a ser lembrado. Muitos trocam a verdade pela vida dissoluta. Por essa decisão haverá lamentos e não serão consolados. As pessoas ainda longe da verdade dizem ter o Senhor, porquanto rejeitam o Evangelho eterno. Os fatos seguem do seguinte modo: como dois andarão juntos não se entrosando? Viverão sem dialogar? Assim segue o reino de Deus. Quem chegará ao céu negando a verdade? As tribos dos filhos de Israel está sendo julgada na terra. Quem deixá-las agora perecerá. O desejo de Satanás é ver todos reprovados nesse julgamento. O homem, não conhecendo a verdade, pode facilmente tropeçar, mas quem recebeu o evangelho do reino será agraciado. A fome espiritual virá nos quatro cantos da terra, e ninguém impedirá a tamanha devastação. Atualmente as pessoas mudam de templo. Creio que buscam a fé, assim dificilmente a acharão, uma vez que
É preciso agir certo devido ao julgamento que já ocorre na terra. O homem frágil troca a sua salvação por religião, porquanto o homem sábio age opostamente. Por isso, não perecerá numa situação ruim. Nesse interim, a nova aliança agirá naquele que escolher Jesus, o sumo sacerdote. Muitos cristãos investem na letra para se promoverem. Porventura, obterão paz de espírito escolhendo isso? Porque ainda rejeitas o evangelho eterno implantado por Cristo? Seria difícil segui-lo constantemente? As tribos dos filhos de Israel atravessam esse julgamento para serem aprovadas. Com toda longanimidade, a palavra pede: sujeita a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem abomina a porta estreita, abraça o caminho largo. O que busca facilidade, obterá decepção. Quem entrou na porta estreita, obteve salvação. Jesus a porta, conduz a Deus. Quem o aceitar, achará paz. Aquele que descansar no mundo se perderá, porque obedece Satanás. Esse será levado à escuridão, a menos que se arrependa para ser revelado. Todos que descansam nos bens desse mundo deixam a alma aflita. Homem nenhum que ostenta dois pensamentos obtém refúgio, porque o reino satânico chega primeiro. O guardado no coração do homem conduz-o à eternidade. Aqueles que amam o mundo afastam de Cristo, mas quem abraça Jesus, nosso sumo sacerdote, será agraciado no paraíso. Quem confia em coisas terrenas hospeda Satanás, e na escuridão ficarás desolado. Quando alguém ama esse mundo pecaminoso, alegra o demônio. Assim que a pessoa avarenta falece, tudo quanto possuir será do diabo. O espírito maligno fará daquele lugar a sua morada. Aqueles que reivindicarem seus pertences por direito terão consequências. Ainda que Satanás os deixe, mortes e doenças incuráveis os perseguirão por 4 gerações. Isto difere autenticando o sacerdócio de Cristo. Pelo Senhor, o Deus da avareza será vencido. O episódio comentado é para cristão também. Aquele que ama o mundo, o dinheiro e suas ilusões permanece carnalmente, e tudo quanto possuir as entidades que comandam esse pecado dominarão. O Deus eterno sustenta seus filhos enquanto vivem, já Satanás domina o vivente inspirado nele. Muitas coisas podem ser comentadas, entre elas o amor do homem. Ele provém de Deus ou de Satanás? Saiba que nem todo o amor provém do Senhor. Os demônios dizem que todo o amor provém de Cristo. O inimigo tem amor, sentimento e moderação, mesmo não querendo por ser condenado. Por essas razões, as imitações no tocante ao reino de Deus sempre acontecem. As pessoas comentam que os demônios não têm amor ou disse que estão erradas. Apenas há um detalhe: se eles semeassem ódio, quem os ouviria? Porventura forçaria os homens a aceitarem a sua falsa pregação? Certamente todos rejeitariam suas vaidades. Pela lógica, o ódio provém das trevas. Os demônios só mudaram sua forma de agir porque sabiam que os escolhidos viriam. Assim poderiam enganá-los. Agora, tirem as suas conclusões. Onde Satanás habitava, ele conheceu o amor? Agora não pasme quando vê-lo praticar caridade. O inimigo conheceu o amor porque habitou no céu. Isso não revela que ele seja o amor. Jesus, o sumo sacerdote, ama a todos incondicionalmente, independente que alguém o sirva. Ainda te pergunto,
Quem Satanás levaria incitando ódio? Os homens enganam quando pensam que o diabo é deformado. Se ele tivesse chifres, caudas e pés redondos, quem o ouviria? O apóstolo Paulo deixou claro que nos últimos dias Satanás se vestiria de anjo iluminado. Certamente seus livros seriam trocados pela Bíblia. Concluiu o demônio que, doutrinando o homem falsamente, aquele pereceria.